Então, estamos aqui com o nosso Sala de Estar e, como eu falei, temos o convidado especial de hoje, que é o Isnar Amaral, que é consultor em energia do ambiente, né, Isnar? Então, seja muito bem-vindo e também dá as boas-vindas aos nossos outros convidados, ao colunista Diego Cândido e a Cíntia Santos. Muito bem-vindos. Boa tarde, sejam bem-vindos, né? Coisa boa passar aqui uma tarde que a gente possa debater e conversar sobre esse assunto que eu já estou curiosa para entender o que significa e também para a gente poder contar um pouco para nossa audiência sobre esse assunto que ele é tão vago, mas ao mesmo tempo ele também é segmentado, né? Sim, não palpável. Boa tarde a todos, agradeço a oportunidade de estar nesse programa com bastante audiência. E assim, eu falando de energia do ambiente, é alguma coisa não palpável, realmente. É tudo que a gente não vê no ambiente, esse é o meu trabalho, tudo que a gente não consegue visualizar, mas dá para sentir. Então, em se tratando de harmonização do ambiente, a gente vai estar falando em equilíbrio do ambiente. Isso é a harmonização, que esteja tudo equilibrado, que o ambiente não esteja interferindo nem de forma negativa, nem de forma positiva. Isso é o equilíbrio. Mas existe uma possibilidade da gente, além de manter essa harmonização, de manter o equilíbrio, tornar o ambiente favorável. Passar para o outro lado da curva. Deixar ele de uma forma com fatores impactantes que deixam esse ambiente favorável, nos favorecendo nas nossas situações, no nosso trabalho, nas nossas atividades, enfim, e até na atração de possibilidades. Isso é o que dá para fazer com o ambiente. Tudo isso é não palpável, não visível, mas é o nosso trabalho, é o que a gente faz no dia a dia e é uma coisa real, uma coisa que existe, está dentro da física, não é nada esotérico, não tem que acreditar, não é sobrenatural, não é nada disso, é realmente situações que existem, né? A harmonização do ambiente trabalha então com energia do ambiente. Energia é tudo o que existe, mas se tratando de ambiente, nós estamos falando então de vibrações do ambiente, as moléculas de energia que estão aqui dentro. Isso é o que determina a qualidade desse ambiente, desse meio que a gente está. Então, desculpa, eu tomei a palavra aqui. Não, tá ótimo. Até para a gente entender, né, antes de começar aí, exatamente. Sim. Então, a gente fala disso em qualquer ambiente, seja profissional, seja na nossa casa. E isso a gente sente realmente. Às vezes, quando entra, né, em um lugar, nossa, como é gostoso estar aqui, que energia boa, dá vontade de ficar mais, né? Eu sinto muito isso. Ou ao contrário, às vezes a gente sente, né, algo está me incomodando por aqui. Que estão sugando a energia da pessoa que adentra naquele ambiente. E quando o ambiente está bom, a energia, a vibração está lá em cima. Isso tudo, então, é o que a gente faz nesses ambientes, né? Faz essas alterações de vibração das energias do ambiente, através de moléculas, através de fatores impactantes. Assim, só para a gente entender como isso é determinado. A energia mais forte é que prevalece sempre. Assim como a luz mais forte prevalece, o som mais forte prevalece, o cheiro mais forte prevalece, a energia do ambiente mais forte prevalece. Então, se tem uma energia ruim determinada por algum fator, que pode ser um fator físico, um fator do ambiente, um fator qualquer, que depois a gente vai explicar quais são esses fatores, como pode ser uma energia emanada de uma pessoa, né? O fator humano, uma forma, pensamento, ou simplesmente uma energia ruim, uma vibração ruim que pode ser causada por uma má índole, uma emoção ruim, um sentimento ruim, ou até uma doença, pode exalar uma energia ruim daquela pessoa. Às vezes a gente diz, né, aquela pessoa está carregada. Você já sentiu isso, Cíntia? Não consegue nem ficar perto daquela pessoa, porque tu não consegue se sentir bem, né, à vontade, mas não consegue explicar. Exato. Porque aparentemente, mas aquela pessoa é tão boa, não me fez nada, mas mesmo assim eu não consigo ficar perto dela. Existem padrões de energia onde a gente consegue na hora visualizar que aquela pessoa não está na mesma vibração sua, porque tu chega perto dela, não dá uma empatia, dá uma repulsa. Pode saber que a energia está bem diferente, o padrão de um e o padrão de outro. É verdade. Então, são as vibrações, né, da energia. A vibração de uma pessoa não está igual à vibração da outra, não gera empatia nunca, né? Ela repele. Bom, primeiramente, então, boa tarde, né, nossas apresentadoras. Muito obrigado pelo aceite aqui do convite, né, Isnar, de estar conosco hoje. Cíntia, boa tarde, nossa audiência também. Esse assunto eu acho que traz exatamente isso, né, nesse contexto de trabalho, de casa, desses ambientes que a gente, na verdade, passa o nosso dia a dia. O quão é importante, né, a energia estar de acordo, né, essas vibrações altas que eu digo, porque eu também sinto, e eu estava comentando isso nos bastidores, muito, assim, de estar me sentindo
bem ou não em um determinado local e às vezes nem conseguir permanecer naquele local, ter que se retirar, porque dá uma sensação muito ruim, né, fisicamente, né, tu sente no físico. Então, realmente, isso é muito importante e acho que assim, a gente comentou ali antes, né, tudo está interligado, né, tudo está linkado. Então, é muito importante hoje essa informação que tu traz para a nossa audiência, para, enfim, né, a gente conseguir harmonizar esses ambientes da melhor forma, para que a gente possa viver melhor, né? É o que a gente quer, é o que a gente busca, né? E, Isnar, pegando essa questão assim das energias, né? O quanto de energia pode ser intuição e o quanto pode ser mensurável? Assim, ó, eu consigo mensurar praticamente todas as formas de energia que tem no ambiente, mesmo que seja forma, pensamento ou energia de pessoas. Quando não se consegue mensurar através de equipamentos eletrônicos, que eu utilizo também, se consegue através de outros equipamentos, usando até a radiestesia, que é uma técnica, né? Uma técnica milenar. A gente consegue detectar, então, o nível de energia de tudo, de elementos, de pessoas e do ambiente. É possível determinar assim. E, bom, a pergunta que você fez, desculpa, eu fugi do... A diferença entre intuição e quanto que a gente consegue mensurar com base na intuição, até às vezes. A intuição, muitas vezes, é uma percepção muito pessoal, né? Que tu pode fazer uma comparação dentro do ambiente, tu pode intuir que aquilo é uma situação e não é, pode ser uma coisa tua, né? Tu pode vir com uma expectativa de um ambiente e chega lá, não é aquilo ali. Então a intuição às vezes pode nos enganar considerando energia, considerando isso aí. A intuição muitas vezes nos dá alguma dica em se tratando de alguma situação, alguma forma de pensamento que te dá uma dica, um sinal que vai te determinar uma escolha que você vai fazer. A intuição muitas vezes nesse sentido ela nos ajuda, mas elas podem nos trair. Nessa forma de energia ela pode nos trair, porque às vezes não é assim. Às vezes tu olha para uma pessoa, o visual da pessoa é de uma energia ruim, tu te aproxima daquela pessoa, tu sente exatamente o contrário. Isso é muito fácil da gente confundir a aparência física com energia, não tem nada a ver. No entanto, tem pessoas que tu acha assim, puxa, e o vice-versa. E o vice-versa. Tu chega perto da pessoa... Começar, né? Exatamente os dois lados. Então, a intuição pode nos trair nesse caso, considerando esse primeiro impacto, muitas vezes visual, quando tu adentra no ambiente, ao visualizar uma pessoa, às vezes de longe, e não é bem assim que funciona. E para a gente entender, assim, na prática, como que funciona, né? Bom, então, chega no ambiente e faz o reconhecimento do ambiente, isso? Assim, é difícil de explicar de uma forma simples uma coisa que é bastante complicada e, ao mesmo tempo, é comum. A energia, eu dividi para fim de estudos. Assim, nós temos fatores ambientais visíveis que a gente consegue modificar através de instrumentos. Para tudo, a gente precisa de instrumentos e equipamentos. Para caminhar, a gente precisa de um sapato, para comer, a gente precisa de um garfo, precisa de um talher, para se deslocar, precisa de um veículo. Tudo a gente precisa de equipamentos e instrumentos. Para enxergar melhor, precisa de um óculos, enfim. São instrumentos que o homem moderno criou para melhorar a sua relação com o meio e muitas vezes facilitar as suas atividades. No ambiente, para fim de análise, para fim de estudos, eu dividi em 14 ou 15 ou 16 tipos diferentes de energia no ambiente, para fim de estudo. Mas isso, para quem não está dentro do meio, fica uma coisa complexa. Então, assim, dois grandes grupos no ambiente, energia estática e energia dinâmica. Energia estática, eu entro no ambiente, principalmente residencial, eu faço uma análise do que está sendo irradiado, emitido naquele ambiente. Pode ser energia de solo, telúrica, que vem da terra, por alguns fatores, tipo um veio d'água, uma tubulação de esgoto que está passando ali, uma tubulação de água, tubulação de gás, uma fossa, qualquer situação que pode estar fazendo uma emissão vinda do solo, isso dá para medir. A intensidade disso daí, ela forma um campo elétrico ou um campo magnético, ali dá para medir. Isso é uma radiação ruim. Por quê? Porque ela pode causar um desequilíbrio no ambiente, pode causar um desequilíbrio no meio, pode causar um desequilíbrio na pessoa se ela ficar muito tempo sobre aquela emissão ali. Tá, isso é energia estática. Outro tipo de energia estática que tem nos ambientes, um campo eletromagnético. Os cabos, os fios de luz que estão na fiação da parede, eles causam um campo eletromagnético que é em função da corrente elétrica que passa ali. Quanto maior a corrente elétrica, quanto mais coisas estiverem ligadas nas tomadas, mais corrente elétrica está passando, maior é o campo eletromagnético. Isso pode nos prejudicar, por exemplo, se a gente tiver uma cabeceira da cama encostada lá numa parede e tiver um campo eletromagnético ali, uns fios com corrente elétrica passando ali. Ele gera um campo eletromagnético que vai influenciar na nossa mente, na nossa cabeça. Por quê? Porque quando a gente está acordado, está trabalhando, está na ativa, está na atividade, os nossos sistemas do corpo têm as defesas próprias para ir equilibrando os sistemas. Cada ataque que a gente tem, de alguma forma, pode ser elétrico, energético, magnético,
ele causa uma reação tentando buscar o reequilíbrio. Isso é automático do corpo. Quando a gente está dormindo, uma grande parte desses dispositivos de segurança do corpo são desligados, porque a gente está dormindo. E aí a gente acaba acatando aquelas informações que o ambiente está nos impondo. E esse campo eletromagnético é uma informação que vem direto no cérebro. Para a gente dormir e descansar, o nosso cérebro normalmente cai de 4 a 7 Hz, a frequência REM, frequência de descanso, frequência de dormir. E se a gente está dormindo dentro de um campo eletromagnético da rede, que está passando uma corrente elétrica, tem um campo eletromagnético, essa rede está vibrando a 60 Hz, que é a frequência da rede. E a gente acaba dormindo a 60 Hz, e aí tu dorme e não descansa. Dorme 6, 7, 8, 9 horas, levanta cansado, sempre cansado, quando não está perdendo energia. Isso é um dos fatores, tem vários outros. Tem vários outros. E como a gente não percebe, né? A gente não faz nem ideia que essas coisas podem estar nos influenciando. Eu estava pensando agora, tem uma tomada do lado da cama. Tu tava pensando nisso agora também. E telefone também, que a Às gente vezes eu me sempre... acordo, estou exausta e parece que eu não descansei. E Isnar, como é que é identificado isso? Então, assim, tu faz um estudo dentro daquele ambiente, é isso? Uma leitura do ambiente. Uma leitura do ambiente. Exato. Com instrumentos diversos. Para identificar esses pontos. Identificar os pontos que podem estar nocivos, pode estar numa intensidade nociva, inclusive prejudicial. Pode estar ali um foco de radicais livres, que é tudo que o nosso corpo não precisa, né? Depende da carga elétrica que está ali. Essa é a energia estática. Isso eu analiso normalmente numa casa, no ambiente residencial. Por quê? Porque ele tem que estar em equilíbrio, ele tem que ser só a nossa proteção em relação ao meio. Ele não pode nos influenciar de forma negativa, porque a gente pode ter uma doença por isso. O que é uma doença? É um desequilíbrio dos sistemas do corpo. E o corpo é elétrico, tudo é eletricidade no corpo. São processos químicos. O que é química? São relações elétricas, né? Então a gente pode causar um desequilíbrio no nosso corpo em função do ambiente. Então o ambiente tem que estar neutro, tem que estar equilibrado para a gente ter uma casa saudável. É isso que importa. E se tratando de ambiente de empresa, ambiente de trabalho, enfim, só isso não faz muita diferença. Por quê? Porque numa empresa eu não estou lá para ficar doente ou ficar bem, porque a gente está ativo, a gente não está dormindo no ambiente de trabalho. Então o que eu preciso para um ambiente empresarial? Eu preciso de um ambiente do meio para cima, ele tem que estar favorável. Não adianta só estar equilibrado, só estar neutro. Eu tenho que tornar ele favorável, eu tenho que estar atraindo situações, facilitando processos. Ele tem que estar em sincronia sistêmica, é o termo que eu uso para explicar isso dessa forma. Uma engrenagem tem que estar conectando com outra de forma natural para que tudo se encaixe, porque senão acontece aquelas situações que a gente ouve falar em empresas, pô, parece que tem um sapo enterrado aqui, nada dá certo, nada funciona. Aquela lei de Murphy, se tem uma coisa que é possível dar errado, pois acaba acontecendo. Entendo também que no ambiente corporativo tem toda a questão da circulação de pessoas. E essa energia também já é diferente da casa. Sim. Porque na casa nós vamos receber as pessoas que a gente realmente quer, que a gente autoriza que entrem ali. Né? E no ambiente corporativo, na empresa, no escritório, receber clientes, né? Reuniões de negócios, há uma circulação muito grande de pessoas. E com isso a energia é outra, né? Então eu acredito que também o meio, né, seja muito diferente. Né? Então, assim, e se tratando de ambiente residencial, o foco é energia estática. A gente analisa fatores que impactam o ambiente que pode torná-lo nocivo. O que a gente faz para resolver aquilo ali? Ou neutraliza com algum dispositivo, algum equipamento, ou gera um impacto maior para neutralizar aquilo ali, porque a energia mais forte é que prevalece. Se a gente consegue gerar um impacto para neutralizar isso ali, mas cada caso é um caso. E se tratando de negócios, empresas, ambiente profissional, essa energia então não interessa, não é só isso. Isso não vai resolver a situação da empresa. Tornar um ambiente harmônico, ok. Então, assim, uma harmonia, tranquilo, mas isso não vai melhorar os resultados da minha empresa, dos meus negócios. O que eu preciso? Eu preciso de um ambiente que a coisa funcione, que some, né? Tem que estar sincronizando tudo. Então, isso ali eu estudo as energias estáticas e dinâmicas, no ambiente residencial, empresarial, no caso, dinâmica, né? Empresarial dinâmica. O que gera energia dinâmica? Formas, pensamento, pessoas. Porque se tu analisar o que é uma empresa, o que é um negócio, 10% capital, 90% pessoas. O que é capital? O prédio, o capital financeiro, máquinas, equipamentos, tudo que se gera valores financeiros. Patrimônio da empresa. Patrimônio é o capital. 90% são pessoas. Por quê? Pessoas que produzem, pessoas que criam, pessoas que consomem, pessoas que compram, tudo são pessoas. Numa empresa. Se não tiver pessoas, não existe a empresa. Ah, mas ela funciona automática. Mas para quê? Para gerar produto para pessoas. Então, tudo é em função de pessoas. E aí entra a energia dinâmica, formas, pensamento.
Então, no ambiente empresarial, eu preciso trabalhar energia dinâmica, pessoas. E quanto é importante isso que a gente ouve muito, né? A laranja podre que acaba estragando as outras. Contamina, contaminando. É mais ou menos isso. Tem alguém no teu ambiente profissional que só puxe para o lado negativo, só atrai, né? Vai acabar contaminando, vai gerar, né? Se tem alguém revoltado que só pense nisso o tempo todo, é algo que vai... Normalmente a gente fala que cada pessoa, ela vibra na energia das 5 pessoas mais próximas. Isso é um ditado popular. Mas assim, eu não concordo com isso. Isso é uma situação submissa. A gente se submete a isso, mas pode ser diferente. As outras 4 pessoas podem vibrar na minha energia. Por que não? Claro. Eu posso modificar essa situação. Nós temos o poder de alterar isso, né? Mas o que acontece normalmente? A energia da empresa ou do negócio vibra com a energia das circunstâncias. E as circunstâncias é isso tudo que o meio está nos impondo. O que é o meio? É tudo, são todas as informações que impõem por nosso ambiente de trabalho e para as pessoas. E as pessoas acordam de manhã ouvindo notícia, olhando TV, Essas circunstâncias não fazem bem. Cada dia a pessoa vem diferente para o trabalho, chega de uma forma, por mais que a gente treine essa equipe, trabalhe com essa equipe, faz reunião todos os dias de manhã, faz uma motivação para essas pessoas, mas aquilo não dura. Isnara, eu queria entender como tu identifica essa energia, que ela não é estática, mas primeiro eu também gostaria de saber aqui do pessoal como que intuitivamente, como a Jéssica disse, cada um tem a sua forma de identificar ou trabalhar com as suas energias, né? Então eu gostaria de saber de vocês como que vocês veem isso, trabalham com isso, Cíntia, tu se preocupa com isso? É algo que tu tem? Eu fiquei refletindo, né, quando eu soube o tema do programa de hoje, eu falei, tá, mas o que eu faço no meu dia a dia com relação às minhas energias, né? Porque, claro, como o Isnar falou, a gente acaba sendo influenciado pela energia que está ao nosso redor. Mas o que eu, Cíntia, faço, né? Exato. Eu tenho muitas pedras, eu gosto muito de pedras. E plantas também, né? Porque plantas em casa, dependendo da área que tu coloca, acaba energizando, né? Então eu gosto muito de estar com as minhas pedrinhas, com as minhas plantas, assim, ao meu redor, assim, na minha área da minha casa, para me energizar e também meditar muito, assim. Eu gosto muito de meditar, para tentar alinhar os meus chakras, vamos dizer assim, né? Para me manter bem, para não me contaminar, né? Porque, como o Diego falou, como a gente vem falando, né? A gente passa a maior parte do nosso dia, nosso serviço, nosso emprego, tendo contato com outras pessoas, né? Como o Diego bem mencionou, na nossa casa entra quem a gente quer, né? Mas nos outros lugares que a gente circula, a gente não tem como impedir, né? Então, é sempre bom a gente ter esse cuidado com a gente mesmo e tentar não se contaminar, né? Porque, como o Isnar disse, a gente tem como fazer isso, de não nos deixar levar pelo sentimento, pela energia do outro, né? Tentar nos blindar de certa forma. Também me utilizo de alguns recursos, assim, eu estava comentando até com o Isnar no início, eu sou reikiano, né, eu fiz reiki 1 e 2, e aí isso trabalha, então, com a energia, né, mas principalmente voltada para si, para o autoconhecimento, né, a aplicação do auto-reiki como forma, na verdade, elemento de cura, né, a busca da cura pessoal. Então, mais eu me aplico, né, quando eu sinto necessidade, e utilizo também muito a questão da conexão da natureza. Para mim, funciona muito de limpar, né, de estar num parque, caminhar ao ar livre, enfim, conexão com o mar, com a água. Isso para mim é uma coisa que limpa bastante, assim. Eu acho bem importante cada um, né, descobrir uma forma de fazer essa limpeza. Porque é como a gente, então, que trabalha, né, com o direito, com as demandas, com o problema dos outros, a gente precisa de um momento para purificar isso, meio que resetar, né, e começar de novo, porque realmente a gente recebe essa carga natural, né, do trabalho, sem que a gente queira, né. Então, tu tem que ter uma forma de limpar isso, né. E eu acho que essas técnicas, assim, de reiki, que mexe com a energia, limpam muito. E eu me utilizo bastante disso. E também tem, atualmente a gente utiliza no YouTube, tem aquelas técnicas de Ho'oponopono, que se chama, né? Que tu coloca para dormir, para induzir o sono, até para limpar também o ambiente, tem várias, né? Limpar o ambiente, aquilo ali também eu utilizo. Eu acho muito importante porque é uma técnica de relaxamento. Ao mesmo tempo que tira, né, a tua atenção, a tua ansiedade, ela também traz um benefício para o ambiente. Pelo menos para mim, na minha casa, funciona bastante. E eu ia perguntar justamente assim, pegando nesse gancho, né, o quanto isso, dentro dos estudos mensuráveis de energia, né, o quanto o incenso, a conexão com a natureza, a conexão com o mar, as pedras, o quanto isso, de fato,
né, muda a energia ou é mais uma questão pessoal? Muda. Né? Isso tudo que os colegas comentaram aqui, isso tudo é consciência, autoconsciência, conexão com o meio. Isso faz parte. Discernimento, tu tem escolhas, saber da situação, saber intuir cada situação, saber fazer a leitura do ambiente em função aos seus sentimentos, sua relação e saber como trabalhar isso. Mas eu te pergunto assim, e numa empresa onde tu tem 500 funcionários, nem todos são reikianos, nem todos... Como vai trabalhar com isso? E se considerar uma empresa, o que é uma empresa? Eu já falei, capital, 90% em média são pessoas. Mas ainda assim, considerando o todo de uma empresa é um ecossistema formado por ambiente interno, ambiente de trabalho, ambiente externo, que aí vem clientes, fornecedor, poder público, comunidade em geral, e ainda o universo de possibilidades. São 3 ambientes diferentes que fazem parte do ambiente da empresa. Como tu trabalha com todos esses elementos do ecossistema da empresa de uma vez só? Não, gente, que pergunta. Pois é. Porque assim, já entro com outra pergunta. Isnar, como que tu identifica aí, então, essas energias? Deixa eu chegar lá. Estou curiosíssima. Porque numa empresa, ok, a pessoa tem discernimento, o dono da empresa tem discernimento, muitas vezes não tem, muitas vezes é o pior, muitas vezes é o mais desequilibrado, é o dono da empresa, aí o resto vai tudo de arrasto. Então, como tu faz isso? Chega pessoas de manhã, tu faz uma reunião, deixa todo mundo motivado, equilibrado, faz uma meditação coletiva e tal, ok. Qualquer situação, um contato com o cliente, contato com o fornecedor, pode tirar tudo do equilíbrio. E bagunçou tudo aquilo lá e a coisa não funciona. Não desestabilizou tudo. Então, como eu trabalho com todos os seres humanos que fazem parte do ecossistema de uma empresa de uma vez só? Uma reunião, conversar com todos eles ao mesmo tempo, não tem como, porque a cada segundo muda o sentimento, a emoção. Uma discussão de trabalho já muda toda a energia. Não tem como fazer isso ao mesmo tempo. É impossível, é inviável, tu consegue fazer isso na média. Então, qual a maneira prática de fazer isso? Eu trabalho com o meio onde as pessoas estão inseridas. Como eu trabalho com os peixinhos do aquário? Trabalho com a água do aquário. Não tem como eu pegar cada peixinho e fazer uma solução para ele. Trabalho com o todo, de uma forma padrão. Eu trabalho com a energia do meio, do ecossistema da empresa, através de equipamentos, de dispositivos. Eu disse, para cada situação a gente precisa de uma ferramenta. Tudo a gente precisa de ferramenta. Não tem como o próprio corpo humano resolvendo por conta própria. Você tem que ter uma ferramenta para aquilo. Então eu tenho ferramentas. São os recursos. São recursos. Por exemplo, isso daqui é uma antena quântica, é um catalisador. Isso aqui no sistema que eu criei, eu coloco isso aqui no ecossistema da empresa. Pode estar no escritório da empresa, em qualquer parte da empresa onde está dentro do ecossistema da empresa. Eu fico enviando vibrações para ele através de um sistema quântico computadorizado que eu tenho lá no meu laboratório. Envio vibrações para ele que dissemina para todo o ecossistema da empresa, modificando a energia daquele meio. A gente pode mostrar aqui do ambiente. Isso fica dentro da empresa. Fica dentro da empresa. 24 horas emitindo vibrações para a empresa, para o ambiente da empresa, para o ecossistema da empresa, buscando aquele padrão que a gente programou lá. Certo. Ao mesmo tempo que ele está enviando informações para o sistema, atualizando. São 2 vias. Ele envia informações como está aqui e ele corrige lá e já manda de volta. Ele fica se autorregulando, esse sistema. E já consegue sentir assim, o resultado? O resultado as pessoas que estão lá dentro sentem. Sim. E assim, aquela observação que você fez ali daquela laranja podre, ela sai fora quando a gente coloca aquilo. Ela não consegue... Ela muda, ela sai fora. Para equilibrar o ecossistema. É a busca do equilíbrio, então. Eu tenho muitos cases onde as pessoas colocam, a gente começa a trabalhar com isso daqui, mas eu tenho... Calma, deixa que as laranjas vão saltar fora. E pede para sair, porque elas não entram naquela frequência, naquela vibração. Da mesma forma que essa vibração atrai outras pessoas que vibram naquela frequência. Certo. Então a coisa começa a equalizar, começa a ficar naquele padrão que se espera. É uma questão de tempo. Esse é o trabalho que a gente faz a nível profissional, a nível de empresas, com profissionais de qualquer atividade, usa esse dispositivo que é... No caso, ele é móvel, carrega na bolsa, no bolso, enfim. Esse é o uso pessoal. Um advogado, um médico, um dentista, uma loja pequena, às vezes é só o proprietário, um funcionário carrega um dispositivo menor, porque ele não precisa tanta frequência, esse aqui precisa para um ambiente maior, o ecossistema é menor, trabalha com aquilo lá. Funciona da mesma forma.
E ali a gente programa para melhorar a atração de clientes para aquele negócio, para melhorar o fluxo de clientes, melhorar o financeiro, o que a gente quiser programar para aquilo ali. Às vezes tem situações que tem que ser resolvida, um problema que deu com o fornecedor, um problema jurídico na empresa, a gente pode colocar ali também para melhorar o resultado em relação ao julgamento daquilo, o andamento do processo. Sim. Isso é com frequência que a gente faz isso daqui. E assim, ó, tem... E para casa, Isnara, dá para usar, qual deles pode ser utilizado? Isso pode ser usado para casa, mas esse aqui para casa ele é antiprático. Por quê? Porque isso aqui é um sistema que tem um custo maior, porque ele é dinâmico, ele tem um acompanhamento. Para casa eu não preciso disso aqui. Como na casa eu trabalho com energia estática, eu coloco um dispositivo que vai resolver situações estáticas. Entendi. Automático. Eu não preciso ficar interagindo. Porque é outra energia, que nem tu comentou anteriormente. Esse aqui trabalha com energia dinâmica, eu tenho que ter interação direta. Agora, só uma pergunta, assim, que pode ser que não tenha muito sentido, mas mesmo em casa, às vezes tu sai pra rua, tu recebe alguma energia, uma troca ali que não foi muito legal, tu volta para casa com... Sim, se eu colocar um sistema quântico automatizado para essas situações, você entra nesse ambiente, o ambiente suga essa energia e elimina. E esse dispositivo está previsto isso aqui. Porque assim, foi falado aqui que a gente faz um autocontrole, faz uma meditação, faz um reiki, se auto-aplica e tal. Mas assim, ó, coloca pessoas para dentro de casa, só as pessoas que eu quero, mas isso é uma situação. Mas e como funciona uma energia de inveja? Vocês acreditam em energia de inveja? Claro. Existe. Inveja é uma energia muito ruim, pode matar. O olho gordo que se fala, olho grande, olho gordo, né? E a pessoa não precisa entrar na tua casa para enviar uma inveja para ti. É verdade. Ainda mais com rede social hoje. Outra situação maligna, magia. Uma inveja é uma espécie de magia involuntária, mas tem a magia mandada, aquela magia feita, e isso funciona. Se você está aberto, está receptivo, funciona. Se não está, não funciona. Então, tudo isso tem que ser previsto. Eu tenho aqui em Porto Alegre, eu tenho clientes, empresas aqui onde tem, próximo dali, tem trabalho na rua, assim, direto. Tem até no portão dessa empresa ali, o cara apavorado porque o negócio dele não funciona, não vai e tal. Já faz 3 anos que a gente está trabalhando, o negócio dele está redondo. E as pessoas continuam fazendo aquilo lá. Por quê? Porque é uma característica daquela região. As pessoas usam muito esse tipo de artifício ali. Ok, cada um das suas crenças. Nada pessoal, nada a ver. Mas assim, ó, a pessoa não precisa estar recebendo isso se não quer. A nossa casa pode estar protegida disso de forma automática. Não precisa estar recebendo isso. Isso daqui, esses dispositivos, todos eles, além de equalizar o ambiente, trabalhar com a equipe, ele tem uma série de proteções para qualquer tipo de energia. E ele se autorregula. Por exemplo, se você receber um ataque energético muito violento, ele detecta isso daqui e vai lá no sistema, busca uma proteção automática e já regula o sistema aqui, neutralizando aquele ataque. Eu tenho situações práticas disso aqui. Eu tenho uma loja, um cliente de uma loja numa cidade próxima aqui, que os caras de noite iam lá e pintavam coisas horríveis na vitrine do cara lá. E naquele outro dia a loja do cara não funcionava. Na rua principal de uma cidade aqui. A loja do cara não entrava ninguém, não funcionava. E aí de noite ele botou uma câmera para ver quem é que era. Era uma pessoa vestido de cigano, de madrugada, ia lá e pintava na vitrine do cara lá e acabava com a energia da loja dele. E a gente colocou esse sistema lá, já faz meio ano, nunca mais a pessoa se interessou em ir lá pintar nada. Ai, que interessante. Parou com isso daqui. E Isnara, assim, pergunta para a gente poder contextualizar até para a audiência, né? Sim. Qualquer pessoa pode ter isso, ou pode ter esse dispositivo, ou esse dispositivo ele somente é indicado por um profissional que possa entregar e orientar, ou qualquer pessoa tem acesso? Assim, qualquer pessoa tem acesso, mas assim, ele tem que entender como funciona e para que serve. Isso aqui é criação minha, então não existe no mercado, a não ser no meu mercado. Sim. É um sistema criado por mim. É um produto teu. É um produto meu. Eu chamo de ambiente que eu trabalho, eu chamo de ambiente básico. Isso é um conceito que eu criei para definir qual o ambiente que interfere na nossa vida, é o ambiente básico, o ambiente que realmente faz diferença na nossa vida. O meio ambiente é muito amplo. O ambiente básico é o ambiente onde fica a maior parte do nosso tempo. Esse ambiente básico pode ser residencial, pode ser empresarial. E a sincronia sistêmica é um outro conceito que eu criei, é exatamente a conexão de sistemas, porque tudo são sistemas. Conexão de sistemas que se encaixam e vão chegar naquele objetivo que a gente quer. Isso é bastante complexo de explicar, é bastante demorado para explicar como isso funciona na teoria e na prática também. Mas basicamente isso, tudo são sistemas. Por exemplo, um telefone celular,
Ele é um sistema que tem uma função, comunicação, formado por sistemas menores, que são as peças, centenas ou milhares, não sei quantas peças tem lá. Cada peça tem uma função. Esses sistemas menores associados formam o sistema maior, que é o computador, o celular, no caso. Se um desses sistemas menores estiver em desequilíbrio, o sistema todo é prejudicado. Assim é a nossa empresa, assim é a nossa vida. Então, é um somatório de sistemas. A sincronia desses sistemas faz o equilíbrio, faz a harmonia. Tá? Então, na prática, é isso que se faz. Através do dispositivo, através do equipamento, se faz a leitura, como está a situação. Como que eu faço uma leitura numa empresa? Eu chego numa empresa, como está o ambiente daquela empresa? Através da leitura dos fótons, da leitura das moléculas de energia que estão. Como que eu faço isso? Foto. Eu fotografo todos os ambientes principais da empresa e jogo no meu computador e ele faz análise de como está o caos energético daquela empresa. O que é o caos energético? Todas as pessoas trabalhando, dando tudo que conseguem naquela empresa, trabalhando ao máximo, as máquinas chegam a estar vermelhas, tentando trabalhar, mas o resultado, 2 mais 2 só dá 3. Tem perdas de energia. Por que isso acontece? Porque tem um caos energético, não tão direcionada. E quando se faz esse trabalho de alinhamento através desse sistema aqui, esse alinhamento faz 2 mais 2 dá 5. Ou seja, a gente forma uma sinergia, né? Coloca uma vela no barco, não é só o remo que está funcionando e está impulsionando a empresa. O ambiente está ajudando a impulsionar a empresa. É isso que se faz quando se faz esse trabalho na empresa, através da sincronia sistêmica, através do sistema computadorizado. Eu quero saber, Isnar, que agora eu estou curioso, é a agenda quântica. Tá. Porque assim, ó, o que acontece? Eu sou um que utilizo agenda ainda física. Sim. Para os meus compromissos diários, eu não consigo. Então, eu uso. Então, eu me interessei muito por ela. Tá. Porque, assim, eu preciso agendar tudo que eu vou fazer no dia escrito ainda. Então, eu utilizo uma agenda. Tá. E a outra questão é que eu também mentalizo muito as metas, objetivos. Eu tenho muito de mentalizar e as coisas acontecerem. Então, eu acredito muito nisso. Eu tenho esse lado muito de energia, né? E de repelir pensamentos negativos. Acho que isso funciona muito. Então, acho que eu vou me adaptar muito a essa agenda. Vamos falar da agenda quântica. Isso aqui é um outro dispositivo, equipamento ou ferramenta, como quiser, que eu criei exatamente para melhorar a nossa conexão com o meio e conseguir melhorar nossos resultados. Como que ela funciona? Ela é um catalisador que tem na contracapa dentro catalisadores menores. Você vai ver na contracapa tem uns pontinhos escuros ali. Isso ali são catalisadores que estão conectados com o meu sistema lá, nas duas contracapas. E em cada página tem catalisadores também. Então ela está conectada com o sistema quântico, recebendo informações que vai potencializar tudo que for escrito ali dentro. Parece coisa de filme de ficção, mas funciona. Tudo que for escrito ali dentro vai potencializar. Por quê? A partir do momento que a gente recebe a agenda, a gente coloca o nome e a data de nascimento, você fez a sua conexão com aquela ferramenta. É uma ferramenta. Eu preciso cortar alguma coisa, eu vou pegar uma tesoura. Minha mão não dá para isso. Se eu cortar um fio, eu vou pegar um alicate. Minha mão não dá para isso. Se eu preciso serrar alguma coisa, eu vou pegar uma serra. Eu preciso de ferramenta para cada situação. Por que para mim ir das minhas situação que eu estou hoje, na situação que eu quero daqui a 5 meses, 1 ano, por que eu não tenho que ter uma ferramenta para chegar lá? Como que eu vou fazer isso com as minhas forças próprias? Se eu tenho que ir daqui para o Rio de Janeiro, como eu faço? Vou caminhando? Não, eu vou usar um dispositivo, vou usar um avião. Né? A gente precisa de ferramenta para tudo. Tudo que a gente quer, a gente usa uma ferramenta. O homem moderno criou isso. Né? Antigamente não tinha, era tudo no braço mesmo, do jeito que dava. Mas então, isso aqui é uma ferramenta que potencializa as nossas intenções, as nossas ideias. É um sistema quântico que está por trás disso daqui, enviando informações por meio desses catalisadores, que tudo que for escrito ali vai potencializar. Vai formar um campo elétrico magnético. Porque assim, ó, quando a gente tem uma ideia, uma intenção, aquilo que a gente faz no final do ano, agora é a época, começa a fazer um relatório, o que eu quero para o ano que vem. Isso, as metas do próximo ano. Exato. A partir do momento que você escreveu num papel, criou um campo elétrico. Ele está ali, o campo elétrico. Muitas vezes vai para a gaveta e fica ali. A gente não fomenta ele, fica ali. Daqui a um meio ano a gente vai ver que nada daquilo aconteceu. Ou alguma coisa até por acaso aconteceu. A gente não pode ficar no por acaso, tem que impulsionar isso daqui. Essa situação aqui é a mesma. A partir do momento que for escrita aqui uma intenção, não importa se é caneta ou a lápis, ou se está certo ou está errado, concordância, não importa. Se escrever um braille alemão, não interessa. O interesse é a ideia, é a intenção, porque isso aqui trata de energia. A linguagem, a concordância, nada disso tem a ver. A energia, porque se a pessoa não escrever e colocar a mão aqui e intencionar, tu já passou energia para a página, já está valendo. Já captou essa informação e já está potencializando. E fica potencializando sempre, por quê? Porque esse sistema aqui é atemporal, ele está recebendo 24 horas, não depende
de nada nem de ninguém. Ele está impulsionando. Está energizado, no caso. Está energizado por um ano. Esse programa aqui está E tu acaba até fazendo o exercício de pensar coisas. Isso que eu achei interessante. Interessantes. Que daí tu não vai colocar nada negativo a projetar, ali. né? E assim, aqui tem alguma descrição de como preencher, mas é só para fins de didático mesmo. Tem na contracapa aqui tem algumas instruções. Mas assim, ó, se você escrever de forma positiva, vai facilitar, vai melhorar. Escrever aquilo que a gente quer, não o que a gente não quer. Eu quero ter saúde, não é eu não quero ter doença, é diferente. Claro. Mas assim, se escrever eu não quero ter doença, o sistema vai entender que você quer saúde. A mensagem está ali, né? Então o programa está previsto lá, ó, tudo que for escrito aqui só vai acontecer se somar. Nada vai diminuir. Você não vai se auto-prejudicar e não vai prejudicar ninguém. Eu quero que o cara da esquina lá se dê mal para mim conseguir tal negócio. Eu quero comprar a casa dele, eu quero que ele se ferre. Não vai acontecer. Ou vai se beneficiar, vai beneficiar ele e a mim ou a todos, ou não vai acontecer nada. Nada de ruim. Tu não consegue prejudicar ninguém e nem o ambiente através dessa agenda aqui. O programa está previsto que só vai impulsionar aquilo que seja resultado favorável primeiro para nós, depois para outros, enfim. Então, assim, 3 ferramentas diferentes. Uso pessoal, uma conexão minha. Por quê? Porque eu sou uma entidade energética. Eu sou uma entidade energética espiritualizada. Mas como assim? Eu não tenho religião, eu sou ateu? Uma coisa, outra coisa. Eu sou um ser vivo, eu sou uma entidade de energia. Tudo é energia em mim. Até minha alimentação é energia. A minha respiração eu troco energia com o meio. Né? Isso é tudo é energia. Eu estou conectado desde a energia vital, antes de eu nascer, até a consciência universal. Eu estou conectado nisso daqui. O eixo energético, né? Exato. Que nós temos. Se isso está em equilíbrio, o meu corpo está em equilíbrio, eu estou em equilíbrio com o meio. Nesse meio termo, se eu quiser cultuar essa espiritualidade, eu uso religiões, eu uso uma crença, eu posso cultuar essa espiritualidade. Mas se eu não tiver religião, se eu não acreditar em nada, ainda assim eu sou espiritualizado porque eu estou vivo. Né? Eu tenho um espírito dentro de mim, eu tenho uma energia dentro de mim. Então, assim, a partir do momento que eu conectei com o meu nome e minha data de nascimento aqui, a minha energia conectou com essa ferramenta. Isso aqui é um chip que foi agregado ao meu sistema. E vai potencializar, em vez de eu ficar potencializando aqui, que não vai acontecer, porque aqui eu tenho 1 milhão de ideias a cada momento, eu coloco essa ideia aqui e ele vai potencializar. É isso que funciona. Então essa ferramenta é pessoal, para conseguir coisas para mim, é isso. Eu coloco aqui e eu vou atrair possibilidades. Se eu colocar todos os meus compromissos aqui dentro, de alguma forma, eles vão estar sendo facilitados. Né? Se eu colocar meus compromissos na minha agenda... O campo está criado ali, Exatamente. Né? Então, aquilo ali tudo conspira para que ocorra, que aconteça. Eu posso usar como agenda, colocando a data em cada um, porque eu coloquei uma agenda permanente por isso. Pode começar em qualquer momento. Ou posso usar como um caderno de anotações. Tem pessoas que não colocam data, colocam simplesmente a agenda como um caderno de anotações. Essa é uma situação. Isso aqui, ele impulsiona, então, a energia do meu eu, da minha energia pessoal, atraindo aquilo que eu escrevi aqui. Esse daqui conecta o ecossistema da minha atividade profissional com aquilo que eu quero no meu negócio. Então, esse aqui é mais amplo, porque é dinâmico. Esse aqui tem um acompanhamento. Tá? Ele é dinâmico, ele está sempre buscando soluções. E esse daqui é mais dinâmico ainda porque ele impulsiona mais gente. É um ecossistema maior, que é uma empresa com mais funcionários. O ecossistema maior precisa de uma energia maior do que esse aqui. O funcionamento é praticamente o mesmo. Tá? Então, essas são as ferramentas que eu utilizo para mexer com a energia dos ambientes. E no ambiente residencial, o que eu faço? Faço a leitura do ambiente, das energias estáticas que estão ali e uso dispositivos para neutralizar. Esse dispositivo pode ser feito no solo, se se tratar de uma casa. Eu posso anular a energia do solo quando tiver emissão telúrica, através de dispositivos de cobre, colocado em locais estratégicos. Eu anulo toda a energia que vem de solo, ele não ioniza mais aquele solo. Ele não passa energia para cima, nem raio não cai ali mais. Por quê? Porque eu neutralizei aquele solo. Então toda a energia telúrica está neutralizada, não está mais entrando no ambiente. E pode ter outras formas de energia, outras formas de emissão. Por exemplo, uma energia, não sei se nós estamos no tempo aqui. Estamos quase nas considerações. Só mais esse detalhe, então. No ambiente residencial, um problema sério que nós temos, a micro-ondas. E agora entrou o 5G ainda, está entrando Sempre aqui falam com muita micro-ondas. intensidade. Então isso é um problema. Mas assim, nós não temos como escapar disso, a gente tem que conviver. Conviver porque veio para o nosso benefício, foi criado por nós para nos beneficiar. Mas qual é o problema do 5G ou qualquer outra energia de micro-ondas? É quando a gente dorme, ela pode perturbar nosso sono, pode atrapalhar uma série de situações de desenvolvimento celular, pode inclusive causar mutações celulares, dependendo da intensidade. Como que eu me protejo disso? E aí tem um dispositivo que a gente coloca lá que ele puxa e atrai toda a possível nocividade para ele enquanto a gente está dormindo. É um dispositivo que é colocado lá no quarto.
Porque o problema é que a gente fala de micro-ondas. Ah, meu forno de micro-ondas. O forno de micro-ondas é o problema. É um probleminha. Porque o forno de micro-ondas tu usa lá de vez em quando, alguns minutos por dia. Isso aí não vai matar ninguém. Pode até descaracterizar a qualidade dos alimentos, é discutível, não sei. Mas o micro-ondas do Wi-Fi, do roteador, está lá 24 horas. Esse sim, esse pode ser problema. Perfeito. Nossa. Então, não sei se vocês têm considerações para fazer, que já estamos aqui nos aproximando dos minutos finais, né? Então, quero agradecer mais uma vez esse nosso Sala de Estar, sempre muito enriquecedor, a presença do Isnar hoje que engrandeceu e nos trouxe muitas informações, né? Aprendi muito hoje contigo, acredito que a nossa audiência também. Quero deixar aqui um abraço muito especial para a nossa colunista Mariana de Fenteler, que está organizando a 2ª Conferência Estadual do Direito da Saúde, enviou esses botões para a Andréia e para a Jéssica. Tive a honra de palestrar hoje pela manhã, estava lá. Está um evento lindíssimo ontem e hoje, e aí tem o encerramento hoje às 18h30 com o Círculo de Paz com a professora Suzana Saldanha. Estão todos convidados na OAB Cubo, lá na frente do Fórum Central. Beijo, muito obrigado. Parabéns aí pra Mari, né? Só queria agradecer estar aqui hoje. Gostei muito do que tu falaste, Isnar, de a forma que a gente tente também de usar a energia ao nosso favor, no sentido de impulsionar o que a gente quer. Eu gostei muito, aprendi muito, foi uma aula. Vou levar esse ensinamento para o meu dia a dia e também transmitir para as outras pessoas, né? Acredito que o público também vai se interessar mais e se aprofundar. Obrigada mesmo. Ok. Eu agradeço a oportunidade por estar nesse programa maravilhoso, com pessoas maravilhosas, me deixaram falar. Você me deu o microfone, azar. Tu eras a estrela, é a estrela de hoje, então nós precisávamos te ouvir. Muitos aprendizados aqui para todos nós hoje e certamente para a audiência também, né? Coisas que talvez as pessoas não tenham acesso ao conhecimento, né? É invisível, a pessoa às vezes não tem noção do que pode estar acontecendo no seu ambiente, a gente só sente os efeitos, mas não sabe as causas, né? Então, Muito bom, muito obrigada. Obrigada. Adorei mais uma vez o Sala de Estar. Obrigada a todos mesmo. vocês. E agora nós vamos rapidamente para um intervalo comercial e na sequência tem o quadro Tudo Decora com a arquiteta Andréia Tavares.